Então, esse projeto, ele surgiu de uma vivência que eu tive, né? Eu sou uma profissional, trabalho e morava aqui em Florianópolis e, por motivos pessoais, tive que passar um tempo fora do Brasil e tive que abrir mão de todas as minhas atividades profissionais e para ficar 24 horas com meu filho, enquanto meu marido atendia uns compromissos. E esse período foi um período bem intenso, assim, emocionalmente para mim, porque até então eu estava conseguindo conduzir a minha vida como mãe, integrando com as minhas atividades profissionais. E no momento que eu tive que suspender as minhas atividades profissionais, eu senti muito fortemente esses sentimentos que também estão na literatura aí sobre a maternidade, de ambivalência, né? De sentir tanto o lado muito positivo, afetivo, maravilhoso que é da maternidade, mas também as angústias de abrir mão de tantas coisas importantes que eram conquistas, né? Que são coisas que me alimentam emocionalmente também, que me equilibram como pessoa, como mulher, como ser humano. E então, dessa angústia que eu estava vivenciando na época, eu resolvi, então, explorar isso dentro do meu trabalho, porque até então eu não tinha ainda trazido para o meu trabalho artístico nada autobiográfico, nada muito pessoal. As minhas questões eram mais envolvidas com questões ambientais e socioambientais. Então, até então, eu não tinha ainda trazido esses elementos autobiográficos para o meu trabalho. E então eu falei, olha, já que a minha vida aqui agora é isso, então é isso também o tema desse trabalho. E aí então comecei a fotografar, documentar esses pequenos atos devocionais que todas as mães fazem diariamente para os seus filhos, que são coisas simples e rotineiras, né? Você tem que estar ali na hora de que a criança acorda, cuidar e alimentar e levar para a escola, fazer tarefa, todas essas coisas assim que são muito corriqueiras e, na verdade, são a base da sociedade, né? Sem isso, como seria, né? É claro que hoje nós temos os pais mais presentes nessas tarefas diárias. E isso também uma conquista das mulheres, né? Porque a gente também, por um tempo, aceitou a carga do trabalho fora de casa, junto com toda a carga né, doméstica. E hoje eu vejo que tem uma geração de homens, já fruto dessas mães trabalhadoras, que também trouxeram uma consciência para os filhos, né? Desde pequenininho lá, os meninos também lavam a louça, né? Que não foi na minha criação, né? As meninas faziam muito mais trabalho de casa do que os meninos. Então, hoje a gente vê as mães também, uma nova geração de mães, criando os meninos de uma forma diferente. Que eu acho que aí eu vejo o poder materno, né? O poder da mulher de ir construindo uma nova sociedade, porque é a mulher que cria os seus filhos e as suas filhas. Então, esses valores de gênero mesmo, elas vão sendo plantados na mente humana em casa, com a mãe, geralmente. O pai também, óbvio. Mas tem estatisticamente, assim, vamos dizer, um predomínio da presença da mãe na educação dos filhos no dia a dia, né? A gente vê que as mulheres são líderes de muitas famílias, né? E então eu vejo que essa mudança de consciência é fruto também de uma luta social, política, da mulher se conscientizando de toda essa carga, né, recebida das suas mães, que receberam também de suas, né, das ancestrais, do que é o lugar da mulher na sociedade. Então, hoje nós vemos que essa questão feminina está sendo colocada de uma maneira mais equilibrada mesmo, eu vejo, assim, pela luta feminista mesmo. São frutos de muitas lutas, de muitas décadas, aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, a gente vê que no mundo parece que estamos caminhando para um avanço nesse sentido, né? Das mulheres serem também valorizadas e
a gente conseguir um equilíbrio maior, né? A gente não ter que carregar o peso do mundo nas costas, né? O trabalho fora de casa e essas triplas jornadas que muitas mulheres vivenciam. Eu também, além de me fotografar, eu fotografei outras mães, amigas, né? Então, o meu trabalho não teve um recorte assim sociológico, de eu tentar diretamente, agora essa vai ser um exemplo de uma mãe trabalhadora, essa de uma mãe lésbica. Não, eu não quis meio que categorizar, porque eu senti assim, que seria meio que quase que usar as pessoas, porque eu entro no espaço íntimo da casa delas, e uma coisa mais íntima do que uma relação mãe e filho, eu acho que não tem. Então, se eu fosse meio que usar as pessoas para ser um exemplo, assim, não estou também dizendo que um sociólogo que faz isso seria uma coisa antiética, mas eu na minha relação afetiva, porque é uma teia de afetos, eu busquei, entre as minhas amigas mais próximas, também documentar esse dia a dia íntimo. E aí, ao abrir para ver a vida de outras mulheres, e todas elas são trabalhadoras, então todas elas vivem essa jornada, né, de ter que organizar a sua vida em torno dos horários da criança e dos horários do trabalho delas. Então, acho que não tem nenhuma mãe que eu fotografei que não trabalha fora. Então, todas as mães que estão dentro dessa série Devoção, elas são mães trabalhadoras. E é isso, a gente tem que lidar com essa questão da escola, da creche, da vaga na creche, e tem muitas ansiedades, muitas frustrações, muitas culpas, né? Porque exatamente por a gente, às vezes, ainda ter dentro de nós esse conceito da mãe ideal, da boa mãe. Então, isso é uma coisa que oprime muito as mulheres. Assim, se você deixa o seu filho aos cuidados de outros, você está sendo uma má mãe. E essa ideia da boa mãe, que é a mãe que vive para os seus filhos, né, 100% do tempo, que nem sempre as mulheres, por mais que elas queiram, elas conseguem alcançar, e tem mulheres que também poderiam fazer isso, mas não querem. Por quê? Porque muitas vezes não é só a questão financeira, é uma questão de equilíbrio emocional. Então, às vezes, você precisa também fazer alguma coisa para si, para ser mais equilibrada, e isso reflete na qualidade do seu tempo com o seu filho, porque se você está frustrada, que você não consegue fazer suas coisas, inevitavelmente isso vai ser filtrado nas emoções e impactar também na vida da criança e com o companheiro também. Às vezes, essa série de acusações, eu abri mão, eu não fiz isso, aquela amargura, né, dentro da pessoa, às vezes está sujeito ela ser e contaminando as relações dentro da família. Então, eu vejo assim que uma família equilibrada é uma família que todos estão crescendo. A criança está crescendo, ela está passando de ano, ela está alcançando, né, coisas até um dia chegar a se profissionalizar e viver sua vida. O homem, muitas vezes, também está crescendo profissionalmente. E a mulher que, às vezes, abre mão de tudo, ela vê a família crescer, às vezes está sujeito ela não se realizar só nesse crescimento dos outros. Às vezes ela pode ser que dentro dela ela esteja clamando por também um crescimento pessoal. E eu acho que isso é muito justo. Não acho que a gente precisa crucificar as mulheres que poderiam deixar toda a sua vida de trabalho, que tem a condição financeira para fazer isso, e sabe, então você tem dinheiro, por que você não fica só cuidando do seu filho? Porque a mulher, o ser humano, ele precisa de mais coisas, né, para se sentir bem. A gente não quer só comida, né? A gente não quer só comida, né? Então tem 2 séries de trabalhos. Tem uma série fotográfica chamada Devoção, que é essa série da documentação dos pequenos atos devocionais diários, que para a gente estar ali fazendo isso, a gente está abrindo mão de outras coisas. E o outro trabalho é uma videoinstalação multicanal, são 3 vídeos sincronizados, que mostra um sonho de uma pessoa, de uma jovem mulher. Então, nesse sonho, ela volta no passado e presencia um momento traumático da sua vida, que é
momento que ela, quando criança, perde a sua mãe. Então, é esse momento que ela fica estarrecida diante de um corpo sem vida, né? E aí é um momento que o trabalho questiona também a profundidade e a possível transcendência desse elo mãe e filho, porque mesmo com a morte, quem já perdeu a sua mãe sabe que é um elo que não termina ali, com a morte da mãe. É um elo que essa mãe está interiorizada. Então, eu perdi minha mãe não na infância, mas na minha juventude. Tinha 20 anos. Então, foi uma coisa que me marcou muito, a perda da minha mãe. Então, esse trabalho também é uma elaboração desse sentimento de perda e de... no Dia das Mães eu sempre entro um pouco em luto também. Então, é um trabalho de luto, mas é um trabalho também de... tantas pessoas também não têm a sua mãe, né? Então, o Dia das Mães também é muito, às vezes, difícil para mulheres que não tiveram filho e que talvez desejassem, ou também que decidiram que não queriam, mas existe também, às vezes, uma pressão social, né, em cima da mulher no lípara, ou, enfim, a mulher que decide o que ela quer e não vai também, não se verga nessa pressão social que a mulher deve necessariamente ter filhos. Nem todas optam por isso. E que bom que temos a sociedade que permite isso, porque é muito difícil, é uma decisão para o resto da vida e a pessoa não querer, né, ter que passar por isso, por decisões de outras pessoas, não é uma situação ideal nem para ela nem para os filhos, né? Então, é um trabalho, é uma exposição que pensa esse Dia das Mães de alguns aspectos diferentes daquele aspecto romantizado que a gente vê nessa comercialização do Dia das Mães, né? Porque o Dia das Mães ele surgiu justamente uma trabalhadora norte-americana que havia perdido a sua mãe e ela reivindicou um dia sem trabalho para que as pessoas pudessem homenagear suas mães. Então, foi pela falta da mãe dela que ela pensou em criar um dia para que as pessoas parem para refletir o valor que a sua mãe tem na sua vida. Então, essa exposição é uma tentativa de recuperar esse lado mais reflexivo do Dia das Mães e saindo dessa comercialização. E temos também uma roda de conversa marcada para o dia 17 de maio, e é na quinta-feira que vem. E essa roda de conversa, teremos presentes a artista Ana Sabiá, uma fotógrafa, inclusive mora aqui no Campeche. Ela fez uma série muito bonita de Madonas contemporâneas, parte do mestrado dela na UFSC. E temos duas artistas que são as fotografadas na exposição, a Bruna Mansani e a Idamara Freire. A Idamara Freire também mora aqui no Campeche, é minha vizinha. Elas duas são artistas. A Bruna Mansani é artista visual, formada também na UDESC, fez mestrado lá no nosso programa de pós-graduação. E a Idamara Freire, ela é da área da dança, ela foi professora na UFSC, atualmente aposentada. E então, junto com essas artistas, eu e a Juliana Crispi faremos a mediação. A Juliana Crispi é a curadora dessa exposição, parceira de muitos projetos. E convidamos duas doulas. Então, essas doulas, elas também levantam muito essa questão da violência obstétrica, que é um conceito que recentemente formulado para evidenciar uma prática historicamente presente na vida de muitas mulheres, que é uma injustiça muito grande, né? Um momento assim, de muita sensibilidade, o momento do parto, e muitas mulheres sofrem violência justamente no momento que estão mais frágeis e mais no momento de muita dor, de um momento muito delicado da vida. E aí, por muitos procedimentos, muitas vezes procedimentos médicos, alguns desnecessários. Então, essas mulheres, essas doulas, elas vêm fazendo um trabalho bem interessante de prevenção da violência obstétrica. Então, nessa roda de conversa, nós vamos falar a respeito dessas questões e outras também, a mãe por adoção, enfim, outras questões que envolvem mais especificamente a questão materna.